Olá, gente! E aí? Chegando para nossas aulas. E hoje, o que vai acontecer? Hoje a gente vai iniciar o nosso livro número 2. Yes! Livro número 2, primeira unidade, gente. Que maravilha! Quer dizer que o progresso já está sendo feito. Então, antes da gente começar a aula, o que é a aula de hoje? É vocabulário, como sempre, a primeira aula de qualquer unidade sempre é vocabulário, porque sem vocabulário não tem conversação, tá bom? Mas antes da gente iniciar o vocabulário, o que eu queria falar para vocês? Então, assim, antes de eu entrar na matéria propriamente dita, eu quero conversar com vocês um pouquinho para responder algumas perguntas que me foram feitas lá no Instagram por alguns estudantes, né, que estão seguindo o curso. Então, eu achei que valeria a pena, antes da gente iniciar, né, o livro 2, eu dar umas explicações gerais rapidíssimo para tirar qualquer dúvida, tá bom? Então, assim, a primeira coisa, esse curso aqui, né, muita gente está assim, nossa, você não está aprofundando em gramática muito, está, né, formando mais frases, dando vocabulário e tal. Por que eu estou fazendo isso? Tem um porquê, claro. Assim, a minha metodologia, sempre que eu vou trabalhar com qualquer aluno meu, nos cursos que eu dou, nos meus alunos particulares, o que eu faço? Eu sempre falo para eles, gente, eu vou ensinar vocês a maneira que eu aprendi. E como que foi que eu aprendi? A metodologia que eu usei para mim mesmo, comigo mesmo, quando eu estava aprendendo inglês, lá 500 anos atrás, antes de Cristo, né, gente? Então, assim, o que é o meu raciocínio? Né? Vamos ver se vocês concordam. Eu penso assim, uma criança, vamos pensar, a criança que está aprendendo a nossa língua, português. Quanto tempo que ela fica só escutando o pai, a mãe, o tio, a avó, o papagaio, todo mundo falando na cabeça dela o tempo inteiro. Good, good, papai, mamãe, tio, ai, neném, nanana. Um ano, gente, só ouvindo, não falando nada, nenhum A. Então, essa metodologia que eu vou usar comigo também. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse curso? A gente está trabalhando ouvido. Então, por isso que eu estou o tempo todo falando, formando frases com vocês, para você acostumar com o som do inglês. E ao final eu coloco o N também pronunciando para você ouvir de novo, ouvir um nativo falando. Então, primeira coisa, ouvir. Esse é o foco do nosso curso, é o principal, listening. Porque sem ouvir, sem aprender os sons, sem o seu ouvido se habituar com os sons, sem o seu cérebro fixar os sons, você nunca vai falar inglês, tá bom? Então, segunda coisa. Qual que é a outra coisa que eu estou focando aqui no curso? É o ler, tá? Ler. Por isso que toda vez que eu ensino uma frase, você já reparou que tem a legenda embaixo com ela escrita, para você já ver a escrita do inglês e assimilar som, pronúncia, com a escrita. Porque no inglês a maioria das coisas, né, o escrito é totalmente diferente de como é falado, de como o som vem, né, até a gente. E também porque ler é a segunda coisa que a gente aprende quando criança. Você já viu? Quando você vai para a escola, para pensar. Eu lembro quando eu fui para a escola que eu fui aprender cartilha, né, aprender a ler. Então a primeira coisa que a professora fazia era ensinar os sons, a escrever a letra A. Eu lembro que tinha A de abelha, a gente desenhava abelha, a gente ficava assim aprendendo a ler, a desenhar as letras. Então a primeira coisa que era focado. Então eu já sabia falar, porque eu já ouvi, né? Meus pais, meus tios, todo mundo falando. Fui para a escola para aprender a ler. A gente não vai para a escola escrever primeiro e depois aprender a ler, não, gente. Não tem como escrever antes de ler. Então você aprende a ler, aprende as letras, como que elas são, o desenho dela. E aí, logo em seguida, você começa a escrever. Depois que você se familiarizou, aprendeu, né? Primeiro começa desenhando. Desenha só a letra A, só o B, aí a B com A, BA, C com A, K. Então, vai desenhar, vai fazer aquelas letras cursivas, letra não sei o quê. Tudo é voltado para o desenho, tudo para você aprender a ler. Feito esse processo, aí você vai aprender a escrever. E por último, você vai aprender gramática. Gramática a gente começa a aprender lá da quinta série, quarta série, terceira. Você vai aprendendo rudimentos, mas é lá para frente, depois dos 10, 11, 12, que você vai focar em gramática para aprender, né, a norma culta da língua. Então tá vendo que tem tudo uma sequência? Então, ouvir, ler, escrever e por último, né, gramática.
E o falar vem do ouvir e do ler. Agora, geralmente, o que o povo faz? Quer te ensinar de cara, você já começa a gramática e aprende aquela milhão de regra. Imagina se quando a gente fosse falar, gente, imagina, volta lá atrás, quando sua mãe está te ensinando a falar. Se ela for falar assim, meu filho, você pede, mamãe, eu quero uma laranja, porque, né, o verbo querer, a gente conjuga, eu quero, você quer. Sua mãe não fica conjugando verbo, não fica te explicando gramática, não tem essa, sabe, essa complicação que o povo arruma. Sua mãe ouve você falar, se você falar errado, ela repete o correto, você ouve, tenta repetir o correto, daí 1 minuto você esquece, tá falando o jeito errado de novo, aí sua mãe repete de novo o correto, e você fala errado, e ela repete, fala errado, repete, fala errado, repete, até que a hora você repete igual ela tá repetindo. Então você está falando da maneira correta, de ouvir o nativo da língua, que é sua mãe, repetindo, 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 te ensinando, aí você aprende o correto e para de falar errado. Tá vendo? Então é assim que a gente aprende também o inglês. Você ouve o nativo falar, tenta repetir igual. Da primeira vez sai uma merda, depois sai pior ainda. Mas você não desiste, tenta. Daí a pouco, na hora que você menos espera, dá um clique aí na sua cabeça e sai o som certo, tá? Então não pode desistir. Na primeira vez que tentou, não estou conseguindo falar, não desiste, continua ouvindo. Vai ter falando só pra você não ficar com vergonha, não ficar inibido, não ser bloqueado. Porque tem gente que fica bloqueado porque fala errado perto de alguém, a pessoa ri de você porque você pronunciou errado, ou faz uma chacota, aí você bloqueia, nunca mais tenta falar inglês. Então não pode, fala só pra você. Pode falar à vontade, repete aqui com os vídeos, no final põe um Wayne, repete junto com ele. Mas para você, não vai desesperado, aprendi 5 palavras, já quero sair lá fora e conversar com Deus e o povo. Não, faz para você, faz para a pessoa que está estudando com você, o seu colega de conversa, né? Vai falando um com o outro. Aí na hora que você tiver com mais confiança, aí você já aventura ir mais além, falar com outras pessoas, entrar em grupo online para conversar, mas isso é mais à frente. Então nesse momento foca no ouvir, principalmente ouvir e o ler, tá bom? Outra coisa, agora, a partir de agora, né, desse livro 2, eu já vou começar a ensinar passado, verbos no passado. Por quê? Porque é a mesma coisa, quando você está aprendendo com a sua mãe a falar, sua mãe não fica assim, meu filho, então agora você já sabe falar presente, mamãe vai começar a falar com você no passado. E depois que você aprendeu o passado, mamãe vai falar no futuro. Não existe, sua mãe não fica te ensinando em forma de gramática. É tudo misturado, é passado, presente, futuro, condicional, não interessa, né, o nome que a gramática dá na hora da conversa, no real, na sua vida real, desde que você é criança, desde que você nasceu, é tudo junto, não existe separação, aprende presente, então aqui também não, então nós já vamos misturar. É claro que aqui a gente ensina, que eu estou ensinando adulto, então a gente é adulto, a gente entende que existe gramática e tal, tem todo outro processo. Então aqui e ali, igual eu falo quando eu estou ensinando, gente, verbo to be, que é o is, a pergunta vem primeiro, mas isso aí é só para você ter uma noção do que está acontecendo, mas não fique preocupado com isso. Isso não é a principal objetivo aqui do curso, é você guardar. Eu nunca vou te dar um teste. O que é o verbo to be? Não, eu quero que você lembre na frase, usar, né, no dia a dia, tá bom? Outra coisa, antes de a gente começar o nosso vocabulário, última coisa, tá, gente? Eu sei que tá ficando longo, mas eu tenho que falar essas coisas, porque senão seu inglês não vai sair do lugar, você vai ficar toda a vida, vai ser nível avançado, igual conheço Deus e o povo, avançado de gramática, e falar e ouvir, entender, sair ali fora, bater papo com o nativo, é 0, é iniciante, é bebê. Então não quero meus alunos aqui avançado em gramática e 0 no resto. Eu prefiro que você saiba nada de gramática, mas quando for para falar, saiu ali fora. Tem que falar com alguém, eu tenho que entender o que alguém está falando com você, você está entendendo tudo, tá bom? Esse é o meu objetivo aqui, é fazer você ouvir, falar. Gramática, o resto eu quero que exploda. Não fala para ninguém não, tá, gente? Fala só para vocês, né? Quero que exploda. Mas assim, a gente vai aprender, tá? Não é que não tem importância, não. Tem, mas não é o mais importante. Então vamos lá, a última coisa antes de entrar no vocabulário propriamente dito é a questão de como que a língua funciona. É isso aqui que eu quero que você preste atenção. Então eu não vou ficar falando de gramática o tempo todo. Gente, isso aqui é uma preposição, ela é colocada aqui, ali, isso aqui é não sei o que, não. Por isso que vem assim na frase, eu não vou ficar explicando isso não, porque isso não leva a lugar nenhum. Na hora de falar, você não tem que lembrar disso, você tem que falar.
Não tem que lembrar, a preposição é verbo. Na hora que você fica pensando nisso, até que você pensa nisso, a pessoa já desistiu de conversar com você, porque você é chato, demora 1 hora para conseguir falar uma frase e acabou a conversa. Não tem conversa, a gente chata, a gente corre, tá? Então você tem que ser seu VaptVup. Pensou, falou, falou, pensou, pensou, falou, tá bom? Então, o que eu quero que você preste atenção? Nas collocations, tá? Em inglês a gente fala collocations, que é as palavras que vêm juntas, sempre, toda vez que se fala. Agora, toda collocation tem a explicação gramatical, por que aquela collocation, por que aquela palavra X está com o verbo X, qualquer preposição, tudo tem porquê, mas não interessa aqui, porque pergunta para qualquer nativo que fala inglês, eles não sabem regra nenhuma, é só você falar assim, por que o at, que é uma preposição, vem junto com look, eles não sabem, eles sabem falar, eles falam look at. Agora, por que o look vem com at, ou deixa de vir com at, não interessa para ele. Ele sabe que a frase certa, gente, falar é look at me, entendeu? Então é isso que eu quero que você preste atenção. Agora, por que eu estou falando isso? Porque se você voltar nas unidades atrás, em todos os vídeos que a gente já viu até agora, você vai reparar, por exemplo, verbo escrever, write, não é isso? Quando eu falo que está escrevendo no quadro, por exemplo, quadro escolar, quadro negro, então eu falo assim, she's writing on the blackboard. Writing on. Então a collocation que vem com write, quando você está falando que está escrevendo no quadro, é o on. Então, she's writing on the blackboard. Agora, se eu virar e falar que ela está escrevendo no caderno, quando é no caderno, então no quadro negro, on the blackboard. Se for no caderno, você já não fala on, você fala in the notebook. Então eu vou falar, she's writing in her notebook. She's writing in her notebook. Então a collocation, quando é notebook, o verbo to write é in. Então write in. Quando é no quadro, write on. E assim por diante. Todos os verbos têm a sua collocation. Se você voltar todos os vídeos, desde o primeiro que eu ensinei, você vai ver que tem variação. E é isso aí que eu quero que você preste atenção, que é assim que os nativos aprendem. Eles vão repetindo, igual, por exemplo, né, ele vira, né, você está conversando com a sua mãe é inglesa, né, tá te ensinando, você é o bebê. Assim, mamãe, can I write in the blackboard? Aí sua mãe vai falar, não, minha filha, a gente não fala write in the blackboard, a gente fala writing on the blackboard. E é a mesma coisa, can I write on my notebook? Ela fala assim, não é write on the notebook, write in. Então eles vão te corrigindo o tempo todo e não pensando na regra. Por que é write in? Por que é write on? Que confusão? Não, já é natural, já está no cérebro deles, igual está no nosso, fala o português da maneira correta. A ordem certa que a frase tem que ser formada, já sai, o cérebro da gente junta tudo e sai já pronto, certinho, na ordem certa, a gente não fala nada trocado. Então a mesma coisa, então eles decoram, né, entre aspas, decora, a mãe vai corrigindo e fica natural, e aí toda vez que fala, ele já fala a preposição certa, in, on, at, já sabe o local que cada uma vem de cor, né, sem precisar saber regra gramatical. Então é isso que eu quero que você preste atenção. Então a partir de hoje, se você não prestou atenção lá atrás, quiser voltar, assiste os vídeos de novo, vê o que coloca com o que. Mas se não quiser voltar, tiver com preguiça, não tem problema, continua a partir de agora. Então a partir dessa aula vai prestando atenção, né, quais collocation, o que vem com o que. Né, o mesmo verbo, tem hora que é in, tem hora que é on, que é at, que é of, que é... Então vai prestando atenção e já vai assimilando isso aí, sem pensar na regra. Por quê? Não interessa por quê, é assim que eles falam. Então guarda do jeito que é falado, tá bom? Então sem mais, né, falatório, que eu já falei que chega, então vou parar aqui agora. A gente vai começar então a aula para valer, a aula de vocabulário. Então fica aí que a gente já vai começar. Ok, então vamos lá, gente. Falei que chega, né? Mas tem que falar, senão, gente, não tem aprendizado. Então, a primeira palavra que a gente vai aprender hoje na nossa aula de vocabulário é hello. Hello. O que é hello? É oi, olá, ou pode ser alô quando você vai atender telefone. Então, você fala hello, tá bom? Outra palavra que a gente vai aprender hoje, light. Light. O que é light? É a luz, né? Luz, que é a luz que está aqui em volta de mim, pra você me ver. Ou então a lâmpada, né? A lâmpada, né, de onde sai a luz, então você fala light. Outra palavrinha que nós vamos aprender hoje, radio. O que é radio? Radio é o rádio, né? A gente tem um rádiozinho para ouvir, AM, FM,
Ainda a gente ouve rádio ainda hoje em dia? Acho que não, né, gente? Hoje é podcasts, isn't it? Então a gente ouve mais podcasts. Mas o rádio já teve seu momento. Então vamos prestar atenção. No português a gente fala rádio, tá vendo? Rádio. 2 sílabas, não é isso? Em inglês são 3. É radio, radio. 3 sílabas, tá bom? Então guarda isso aí, radio. Outra palavrinha que a gente aprendeu é falar árvore. Como é que fala árvore em inglês? É tree, tree. Tá? Por isso que o número 3 a gente não pode falar tree, a gente tem que falar three. Three é o número 3 e tree é árvore, tá bom? Outra palavrinha que nós vamos aprender a falar hoje. Como é que fala hoje em inglês? A gente fala today, today. E se eu quisesse falar ontem, yesterday, yesterday. So today, yesterday. Agora vamos ver alguns verbos também. Então, verbo, a gente vai começar fazendo uma revisão do verbo fazer. Lembra qual que era o verbo fazer, gente? To do, fazer. E tem o passado do do. Lembra que agora a gente vai começar a ver o passado? O passado do do é did, did. Tá bom? Mas no final eu vou voltar fazendo a lista de todos os passados com vocês, os verbos que eu vou ensinar hoje, tá bom? Então, to do, fazer, tá bom? Outro verbo que a gente vai aprender, estar desligado. Quando algo está desligado, tipo assim, o rádio está desligado, a TV está ligada. Então, estar ligado ou estar desligado vai ser to be on, se for estar ligado, e to be off, se for estar desligado. Então, estar ligado, to be on. Estar desligado, to be off. Ok? So, to be on, to be off. Ok? Outro verbo, ligar ou desligar, né? Liga a TV, desliga o rádio. Ligar, desligar. Então, ligar, to turn on. To turn on. Desligar, to turn off. Tá claro? Turn on, turn off. To turn on, to turn off. E agora, então, vamos pegar uma lista de alguns verbos no passado, verbos que a gente já estudou presente, né, em aulas passadas, e agora vamos fazer o passado deles. Então, o primeiro é o did, né, did, não did, tá? Di é dinheiro, did. Então, did é o passado do verbo to do. Ok? Qual verbo que a gente aprendeu nas aulas passadas? Vamos pegar um. Caminhar, por exemplo. Qual que é caminhar? Walk. Walk. Então, como é que eu pronuncio o passado? Walked. Walked. Som de T, tá? Walked. Então, como é que fica? To walk, walked. To walk, walked. Outro verbo, o verbo abrir. Como é que a gente fala abrir em inglês? Open. É isso? To open. Então, passado, opened. Som de D. To open, opened. To open, opened. O contrário de abrir é o verbo fechar. Como é que fala fechar? To close. To close. E como é que fica o passado? Closed. Closed. Som de T. Outro verbo que a gente aprendeu, o verbo jogar ou brincar, que é o verbo to play. To play. Como é que fica o passado? Played. Played. Som de D. Outro verbo que nós já aprendemos aqui nessa aula, to study, que é o verbo estudar. To study. Lembra que o S vem com O? To study. E como é que fica o passado? Studied. Studied. Som de D, ok? To study, studied. To study, studied. E o último verbo que a gente vai aprender hoje é o verbo carregar, que a gente aprendeu, né? O presente, to carry, e agora o passado, carried. Som de D, tá? To carry, carried. To carry, carried. Então é isso aí, gente. Espero que tenha ficado claro. Eu não vou me ater aos detalhes agora do que um é pronunciado com som de T, o outro é de D. Só fica com isso aí na mente agora no momento, né? Os que eu falei que é T e o que é D, comece a pronunciar do jeito correto, com som de T ou de D. E mais à frente, quando eu for aprofundar mais em gramática, no segundo momento, aí eu vou voltar explicando mais a fundo o porquê, né, de uma pronúncia ser de um jeito e a outra ser do outro, tá bom? Então eu espero que tenham gostado dessa primeira aula. Como sempre, vou deixar vocês com o Wayne. Ouça ele, repita junto.
Volte o vídeo se precisar, repita várias vezes e vamos que vamos pôr fogo aí para esse inglês seu ficar aqui, ó, de trás da orelha, e eu quero vocês falando inglês de verdade, corretamente, tá bom? Então vejo vocês na próxima aula. Beijão. Bye, 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 bye. Vocabulary. Hello, light, radio, tree, today, yesterday, to do, to be off, to be on, to turn off, to turn on, did, walked, opened, closed, played, studied, carried.